Sérgio Moro deixou o Ministério da Justiça em abril de 2020, não aceitou a troca no comando da Polícia Federal. Jair Bolsonaro queria botar uma pessoa da confiança dele, Bolsonaro, no cargo. Foi assim que Moro deixou o Ministério da Justiça. 11 meses depois, em março de 2021, o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações de Lula na Lava Jato, o que devolveu o então ex-presidente à vida pública, e, ao mesmo tempo, declarou num julgamento que Sérgio Moro havia sido um juiz parcial no caso de Lula na Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal, nos primórdios da Lava Jato, abençoou tudo que era feito por lá. Mas, em algum momento, no meio do caminho, o Supremo mudou de posição e passou, por exemplo, a adotar essa que a gente viu aí, de considerar Moro suspeito no caso de Lula. O que aconteceu na sua visão? Por que o Supremo primeiro abençoava a Lava Jato e depois passou a ser crítico? Eu acho que o país foi vítima justamente desse convencimento da opinião pública. Tem jornalistas que estão trabalhando isso, enfim, a gente trabalha muito em colaboração também com uma perspectiva e uma visão do jornalismo, que a gente tem muito respeito, que fizeram uma resistência extraordinária e trouxeram aos juristas muito encapsulados ali no seu saber, essa visão da união é, da imprensa e principalmente da opinião pública desse convencimento. A TV Justiça traz um protagonismo inaudito aos juízes do Supremo, que no passado, os ministros do Supremo, que no passado deliberavam de outra forma, né? Como outros ministros de outros tribunais na Europa, para citar a corte alemã, que é muito citada por eles próprios nas decisões. Então, assim, essa exposição pública tem virtude, sem dúvida nenhuma, a gente poderia aqui ficar defendendo sem problema nenhum a questão da transparência das decisões, o convencimento da população a respeito de determinadas teses de interesse constitucional, de interpretação constitucional, não há dúvida nenhuma, mas, por outro lado, também a exposição pode fazer com que determinados juízes, ou nesse caso, decisores, ministros, tenham uma suscetibilidade em relação a essa opinião pública. A opinião da maioria das pessoas que estudam esse caso é que houve, sim, uma pressão muito grande a respeito da conduta das decisões para que permitissem que, finalmente, um grande processo de combate à corrupção acontecesse. Pessoas muito próximas nossas, que hoje têm uma visão diferente, estavam convencidos que a Lava Jato era uma coisa positiva para o país, no sentido integral, e não importava se eventualmente abusasse um pouquinho das prerrogativas ou violasse um pouquinho o direito de defesa, se ao final tudo viesse à tona. Quase que um processo revolucionário de descoberta, né, de uma corrupção sistêmica e atávica que precisava vir à tona, etc. Então, esse sentimento de raiva acumulada, conduzida pela imprensa que seletivamente vazava, seletivamente controlava o tempo. A spoofing traz muito isso, a gente consegue ver que eles combinavam. Essa matéria vai ficar no ar em destaque 24 horas. Essa aqui tem um condão maior, provavelmente o apelo vai levar a 48 horas. Então, o cálculo do tempo de permanência, né, do destaque, dependendo, e aqui as fontes jornalísticas que, dependendo, tinham mais ou menos capacidade de influência da opinião pública. Então, eu acho, sim, que o Supremo se deixou levar. No início, não há nenhuma dúvida. Tem isso, fica bem evidente. Agora, também temos que notar a capacidade ao perceber o nível de manipulação, eu acho que, além da vergonha, eu acho que eles devem sentir um pouquinho de, pô, como é que a gente deixou isso acontecer aqui, tendo poderes de correição, como se fala. Não, deixamos passar, deixamos avançar, e claro, agora eles corrigem. O Gilmar Mendes é a face mais explícita, talvez porque tem aí uma experiência grande, já passou por tanta coisa, a gente tem memórias não tão boas dele em alguns momentos aí, com relação a essa questão, digamos, mais progressista, de esquerda e tal, e o Supremo tem coisas em relação ao mundo do trabalho que estão passando agora que são lamentáveis. A sentença que envolveu a suspeição de Sérgio Moro, especificamente, não aproveitou como prova os diálogos da spoofing. Isso é importante dizer, porque eles não foram, digamos, aferidos e tal, nós sabemos. Agora, a integridade do material dos 7 teras,
não sei se 4 teras mais 3, sei que aquela quantidade enorme de informações daquelas filtrações, daquelas vazamentos, foram considerados íntegros, ou seja, não foram alterados. Eles estão lá para serem eventualmente analisados como prova, sim, porque afinal de contas eles aconteceram, tá ali, né? Os celulares apreendidos e tudo isso, isso o Brasil tem que acertar as contas com esse material tão valioso para mostrar a que ponto o sistema de justiça chegou. Nós temos que ver isso. E, aliás, eu diria que até guardados os sigilos e a honra pessoal, eventualmente tem um diálogo ali que se miscui em algum elemento da vida pessoal, eu sei que isso deve ser protegido, direitos fundamentais, mas é de informação de relevância pública, de interesse público. Nós temos o Observatório da Lava Jato, que é uma das iniciativas, entre outras, que existem, para a gente reivindicar o conteúdo desse material, não só porque aproveita uma empresa que fez um acordo desfavorável de leniência, não só porque um empresário sofreu tortura num processo de delação, não só porque ele foi preso como forma torturante de delatar alguém específico, isso tudo está lá, mas também porque a população precisa restabelecer a confiança com o sistema de justiça. Outros países têm que estabelecer a confiança com o processo de investigação de corrupção no Brasil. Senão, como é que vão acreditar? Vão botar suas empresas aqui, suas filiais aqui, suscetíveis a esse tipo de comportamento medíocre, vergonhoso, inclusive corrupto do ponto de vista funcional? Não é possível. É o seguinte, eu tenho a impressão que o Supremo mudou de posição porque ele próprio virou alvo. Nós vimos o lavajatismo tentar minar o Supremo para conseguir facilitar condenações por lá, e, ao mesmo tempo, o bolsonarismo via no Supremo um inimigo ideológico. A senhora concorda com isso? O Supremo só reagiu no dia em que foi para a linha de tiro? Eu acho que sim, em parte é isso. Eu acho que a elite liberal do país, que fez acordo em 2018 muito confortavelmente, muito gostosamente ali em 2018, com a prisão do Lula, com a dificuldade do Haddad de se expressar diante daquela violência toda que havia, as negativas e a prisão do Lula, a prisão política daquele personagem que ganharia as eleições. Depois desse pacto, desse grande pacto e desse desfazimento que a gente não sabe bem as razões, que passam aí pelo lavajatismo e bolsonarismo, nós temos o avanço do bolsonarismo, o avanço da violência. Do ponto de vista econômico, as cadeias de corrupção trocaram, sei lá, alguns modelos por outros. Nós temos aí toda a questão das armas, dos jogos de aposta, da saúde depois, com pandemia e aqueles crimes cometidos ligados aí aos hospitais e a transição desses equipamentos de proteção individual, as EPIs, respiradores, toda aquela confusão. Inclusive, Bolsonaro decreta o fim da Lava Jato quando a Lava Jato começa a investigar o setor de saúde. Lembrei disso também, isso é importante dizer que a Lava Jato, tal qual, oficialmente é fechada ali, né? Então, tem essa linha dos abusos exagerados ligados a essa corrupção mais vulgar aí, das contravenções e das máfias, todas ligadas ao bolsonarismo. Os juízes do Supremo, os ministros do Supremo se dão conta de que a República, vamos dizer que as instituições e os poderes estão realmente em risco. Lembre daquelas manifestações que jogavam fogos de artifício ali no prédio do Supremo Tribunal Federal, que vão resultar naquela barbárie do 8 de janeiro, né? Daquela quebração toda. Mas ali, se pudesse, aquela Bia Kicis, aquele grupo mais fervoroso, se pudessem, no lugar de jogar fogos de artifício, jogar bombas, jogariam bombas. Ali já tinha o roteiro, né, do que viria a ser. E aí os ministros se moveram e as elites se moveram para segurar isso. Agora, quer dizer que vão se mover para segurar a legalidade efetiva e o direito dos partidos políticos de esquerda de continuarem governando o país se ganhar as eleições, vão permitir que as normas aprovadas no dia seguinte do afastamento de Dilma Rousseff, que são todas de desestatização. O BNDES, que eu trabalhei agora um mês, tinha um setor, um departamento de desestatização, né? Agora a gente está vendo a Petrobras não pode fazer modificações, ou não pode exercer, melhor dizendo, não pode exercer o seu
no caso, o governo, o direito de acionista, nesse caso, prioritário para as questões nacionais e de desenvolvimento, não pode fazer investimentos, que é a própria vocação da empresa, porque isso ataca o interesse dos acionistas estrangeiros, dos principais acionistas, né? E prejudica a empresa, etc. Então, assim, é um assalto ao Estado, um assalto às condições do Brasil de desenvolvimento futuro. Eu não sei até que ponto essa firmeza que, de certa forma, se transveste nas decisões do Supremo Tribunal Federal, evitando o avanço do bolsonarismo e da extrema-direita como força política de negação de tudo, de direitos, de instituições e tal, não funcionará em algum momento para também negar a legitimidade da participação política na forma de voto, na forma de mandatos, com qualquer outro tipo de desculpa, pedalada, corrupção do PT ou coisa parecida. Porque acho que já passamos por isso nesses últimos 10 anos, junto com a Lava Jato, uma sucessão de golpes midiáticos, mas que passaram pela chancela do Supremo Tribunal e do Poder Judiciário em geral, e que eu acho que ainda estão muito ativos em funcionamento, mas não levam mais o nome de Lava Jato. Né? Talvez sejam mais elegantes, menos vulgares, como foi o comportamento desses conterrâneos lá de Curitiba, que eu não gosto que chamem de garotos, acho que são agentes do Estado, não tem nada de infantilidade ou no comportamento deles, sabiam muito bem o que estão fazendo e devem ser responsabilizados pelo mal que fizeram ao nosso país.